Hoje vamos abordar as novidades em tecnologia, veículos elétricos e Tesla, como o lançamento dos robotáxis em 2 cidades e o Model YL chegando a mais mercados. Tim Cook deixando o cargo na Apple, os últimos Model S e X oficialmente esgotados, a Apple expandindo o CarPlay Ultra para 3 grandes montadoras e muito mais. Então, vamos começar. Para começar hoje, grandes novidades da Tesla. O serviço de robotáxi acabou de ser expandido para 2 novas cidades neste último fim de semana, Dallas e Houston, ambas entrando em operação no sábado e, notavelmente, ambas no Texas. Isso coloca o robotáxi sem supervisão da Tesla em 3 cidades agora, Austin, Dallas e Houston. Austin é claro, onde tudo isso começou lá em 2025, e essa é a primeira vez que a Tesla lança 2 cidades no mesmo dia. Dallas e Houston começaram com uma pequena área geográfica. Dallas está cobrindo Highland Park, Park Cities e partes do núcleo urbano, com cerca de 30 a 35 milhas quadradas, e Houston tem cerca de 25 milhas quadradas, incluindo Willowbrook e Jersey Village. Rastreadores colaborativos mostram só um veículo ativo por cidade no lançamento, contra cerca de 46 em Austin, então é realmente um lançamento gradual, e eles vão escalar depois. Eles mostram a versão não supervisionada, mas provavelmente também haverá muitos carros supervisionados. Nenhuma das novas cidades tem monitor de segurança no banco da frente nos primeiros vídeos, então já há viagens não supervisionadas logo no primeiro dia. Sawyer Merritt compartilhou um caso enviado por um seguidor em Dallas, que fez uma viagem de 2,25 milhas em cerca de 7 minutos e pagou $6,15. Para comparação, a Waymo atua nessas áreas desde fevereiro de 2026 e cobrou $13,93 pela mesma rota. Então, a Tesla já chega a 56% mais barata que a Waymo logo no primeiro dia, o que impressiona se o valor se mantiver. Mas esse é só o preço de lançamento. Vale notar que, segundo Sawyer Merritt, toda a frota autônoma em Austin, Dallas e Houston está atualmente rodando com o hardware IA4, ainda não o IA5, que muita gente achava que seria necessário. A Tesla destacou em sua apresentação de resultados do 4º trimestre que as próximas cidades devem incluir Phoenix, Miami, Orlando, Tampa e Las Vegas. Agora falando em resultados, o balanço do primeiro trimestre da Tesla será nesta quarta-feira, 22 de abril, e essa vai ser uma das primeiras vezes em que teremos números reais de desempenho do robotáxi em várias cidades, se eles divulgarem esses dados para nós. Lembrete rápido, se gosta desse tipo de notícia sobre Tesla e tecnologia, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os vídeos. Agora uma notícia muito importante sobre a Apple. Tim Cook está oficialmente deixando o cargo de CEO da Apple. A Apple anunciou a notícia na segunda-feira, 20 de abril. Tim Cook permanece até agosto e o sucessor assume em 1º de setembro. O sucessor é John Ternos, atual VP Sênior de Engenharia de Hardware da Apple. Ele tem 50 anos, entrou na Apple em 2001 e é o chefe de engenharia de hardware desde 2021. Ele é visto como o executivo responsável pela renovação do hardware da Apple, incluindo o Apple Silicon nos Macs, as melhorias no iPad Pro, Mac Pro e mais recentemente o Vision Pro. O próprio Tim Cook passou quase 15 anos como CEO, assumindo o cargo após Steve Jobs, e antes disso, ele era o diretor de operações da Apple. Sob sua liderança, a Apple cresceu de 350 bilhões para mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, tornando-se a primeira a atingir essa marca histórica. Ele não vai sair totalmente da empresa. Será presidente executivo, atuando junto a formuladores de políticas públicas no mundo todo e apoiando áreas específicas do negócio. O presidente da Apple, Arthur Levinson, será conselheiro independente principal e Ternos integrará o conselho de administração. O conselho aprovou tudo por unanimidade. A Apple descreveu como um processo cuidadoso e longo de sucessão, e essa tem sido uma das transições de CEO mais comentadas no setor de tecnologia na última década. Quanto ao timing, ele assume em 1º de setembro após a WWDC em junho e antes do lançamento do iPhone 18 da Apple no outono. O primeiro grande momento dele como CEO será um dos maiores lançamentos da Apple no ano, um começo de alto risco. A declaração de despedida de Cook chamou sua trajetória como CEO de o maior privilégio da vida dele, e ele descreveu Ternos como tendo a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e o coração para liderar com integridade e honra. Para quem acompanha a Apple, isso não surpreende, pois ele já era o sucessor favorito há anos, e Cook, aos 65, chega à idade típica de aposentadoria de CEOs. Mas essa realmente é a maior mudança desde que Steve Jobs deixou o cargo em 2011. A grande questão é como será a Apple de Turner daqui para frente. Ela deve focar mais em engenharia de produtos. Ele é especialista em hardware e design, diferente de Tim Cook, que era de operações e suprimentos.
Isso pode indicar lançamentos mais rápidos, maior aposta em formatos como o iPhone Ultra dobrável e a nova geração do Vision Pro ou Vision Air, e talvez menos foco na receita de serviços, antes prioridade de cookie. De qualquer forma, vamos acompanhar tudo isso de perto, e uma parte importante disso será como a Apple realmente vai lidar com a IA daqui pra frente. Próxima notícia. A Tesla traz grandes novidades no mercado indiano e deve começar a vender o Model Y na Índia já nesta semana. O Model Y é o Model Y de 6 lugares com entre-eixos longo, configuração 222 e poltronas na segunda fileira. É o primeiro Model Y realmente com 3 fileiras e espaço suficiente na terceira. Ele foi lançado pela primeira vez na China em agosto de 2025 por cerca de 339 mil yuans, o que equivale a aproximadamente 47 mil dólares americanos. Toda a produção do Model Y ocorre até agora na Gigafactory Xangai, de onde todas as unidades enviadas ao mundo partem. O lançamento na Índia está sendo noticiado pela Bloomberg, e vários veículos de comunicação indianos estão apontando para uma janela de lançamento em 22 de abril. Isso é muito importante para a Tesla na Índia, já que o país tem sido um mercado difícil para a empresa até agora. A Tesla só entrou formalmente na Índia em julho de 2025 com o Model Y padrão, e as vendas têm sido bem difíceis, com apenas cerca de 227 registros em todo o ano de 2025 de acordo com dados oficiais, e apenas cerca de 600 pedidos nos 2 primeiros meses. No início de 2026, a Tesla oferecia descontos para liquidar estoques não vendidos. A Índia, historicamente, impôs tarifas de importação entre 70% e 110% sobre veículos totalmente montados, tornando a precificação da Tesla pouco competitiva em um mercado já sensível a preços. O Model Y foi criado para atender a demanda da Índia por veículos maiores para famílias multigeracionais, que são os mais vendidos nesse mercado. Então, a Índia se junta à lista crescente de mercados do Model Y, o que é empolgante. A lista atual inclui China, Austrália e Nova Zelândia, com novos pedidos na Austrália e Nova Zelândia abertos desde março. A Tesla anunciou o lançamento do Model Y em mais 8 mercados da Ásia-Pacífico neste trimestre: Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas. Então isso é realmente um grande esforço internacional para o Model Y em toda a região Ásia-Pacífico. É ótimo ver esse carro se expandindo, mas claro que a grande pergunta para muitos espectadores deste canal é quando finalmente teremos esse Model YL nos Estados Unidos. Até agora, a Tesla não anunciou formalmente um lançamento do Model YL nos Estados Unidos. Há algum tempo especula-se se a Tesla trará esse modelo para cá, mas até agora nada foi confirmado. Acredito que ele chegue ainda este ano, pois a demanda nos Estados Unidos por SUV de 3 fileiras é grande, e o Model YL é o crossover mais próximo disso que a Tesla oferece atualmente. Ele já vai bem em outros mercados, então podem só copiar aqui. Sinceramente, não vejo razão para fazer diferente. Parece uma escolha óbvia. Mas realmente demora um pouco mais, porque eles não podem simplesmente importar para outro país como estão fazendo. Eles precisam realmente fabricá-lo nas fábricas dos Estados Unidos, o que significa que vai levar mais tempo. Agora, falando sobre a disponibilidade dos veículos da Tesla, temos uma atualização realmente importante sobre o Model S e o Model X. Tanto a edição final Signature do Model S quanto o Model X Plaid agora estão oficialmente esgotados. Isso mostra que a Tesla já vendeu todo o estoque do Model S e Model X atuais. Um breve resumo aqui. A Tesla anunciou essas edições Signature no início deste mês, limitadas a 250 unidades do Model S e 100 unidades do Model X. Ambos custavam cerca de 160 mil dólares e vinham com o pacote Lux, FSD supervisionado, recarga vitalícia grátis nos Superchargers, 4 anos de serviço Premium e conectividade Premium vitalícia. Eles tinham detalhes exclusivos das edições Signature. As entregas devem começar em maio, e as edições Signature têm cláusula de não revenda. Os compradores devem assinar acordo para não vender o veículo por 1 ano. Se fizerem isso, a Tesla pode cobrar 50 mil dólares de indenização. Além disso, o FSD, o supercarregamento vitalício e a conectividade Premium não são transferíveis, então se o carro for revendido, todos esses recursos são removidos dele. O que basicamente significa que, se você estava pensando em tentar conseguir um desses com alguém no mercado secundário, essa estratégia está fora de questão, e se você queria comprar um para revender, provavelmente não vai querer seguir em frente. Com o seu pedido, se isso ainda for uma opção, este é oficialmente o último capítulo para o Model S e o Model X, e não há nenhum indício de atualização para o S ou o X no momento. A edição Signature marca a despedida do carro, o que faz muito sentido no geral. As pessoas estão definitivamente desapontadas em ver esses carros saindo de linha, especialmente aquelas que estavam nesse mercado especificamente para veículos da Tesla. Elas sempre dirigiram o Model S ou o Model X. Adoravam e planejavam fazer um upgrade, mas, no geral, esses modelos representavam uma porcentagem tão pequena das vendas da Tesla que simplesmente não fazia sentido continuar.
Vimos cláusula parecida de não revenda na Cybertruck nova, o que mostra certa importância, mas no fim não foi tão relevante, pois faz sentido para uma produção de só 350 carros nos dois modelos. Próxima notícia de hoje, continuando com a Tesla, temos uma atualização sobre a produção do Cybercab que está diretamente ligada ao que falamos sobre o robotáxi. Joe Techmeyer fez seu voo de drone habitual sobre a Giga Texas em 17 de abril, e na ida, ele capturou cerca de 14 Cybercabs. Cada um desses veículos chamou a atenção porque estava sem volante. Esses veículos completos, prontos para uso e estilizados, têm adesivos nos pneus, mas nenhum possui volante ou pedais instalados. Sem volante deve ser mesmo a especificação final de produção que a Tesla quer lançar. Na semana passada falamos sobre os 60 Cybercabs e as primeiras unidades surgindo em Naples, Flórida, para testes. Agora vemos essas unidades sem volante estacionadas no pátio de saída no Texas. Techmeyer também observou que a aceleração da produção deve começar a partir de ontem, segunda-feira, 20 de abril. Tudo isso está diretamente ligado à expansão do robotáxi, com mais Cybercabs significando mais cidades, e mais cidades operando com hardware dedicado construído do zero para direção autônoma sem supervisão. Ainda não vimos isso acontecer de fato. Ainda não vimos um Cybercab dedicado ao robotáxi na rede de robotáxis deles. Até agora, isso só aconteceu com o Model Is, mas em breve veremos isso acontecer. Uma vantagem do Cybercab é o carregamento sem fio, exigindo infraestrutura da Tesla. Temos uma atualização sobre isso nessa semana. A Tesla solicitou licença para um Supercharger com 56 vagas no Phoenix East Valley, exclusivo para sua frota. Exclusivo para a frota significa que não é um Supercharger público, é exclusivamente para uso do robotáxi e de frotas comerciais. 56 vagas é um número alto para um supercarregador, e nessa escala é a primeira vez que a Tesla faz algo assim só para a frota. Phoenix está entre as próximas cidades robotáxi da Tesla, por isso a empresa prepara a infraestrutura para expandir a frota. O que vai ser particularmente interessante de ver é quantos carros terão que ser conectados manualmente aos Superchargers e se haverá alguém pronto para ir lá para que quando os robotáxis chegarem, essa pessoa simplesmente vá e conecte todos esses carros e depois desconecte quando terminarem. Ou isso será apenas para os Cybercabs dedicados, então vão ser 56 vagas de carregamento sem fio que esses táxis vão alinhar automaticamente? Vamos esperar para ver, mas é interessante ver essa infraestrutura inicial. Certamente veremos mais disso nas cidades com a expansão da Tesla. Cybercab já está em produção no Texas sem volante, um grande avanço. O Robotaxi está chegando a novas cidades e superchargers dedicados para a frota estão sendo autorizados para elas. As peças estão se encaixando, só falta o software evoluir. Por outro lado, Elon divulgou novos detalhes sobre o IA6 na parte de hardware neste fim de semana. Só lembrando, falamos que o IA5 foi finalizado e o design está pronto para produção. A Tesla hoje equipa seus carros com o IA4. Elon compartilhou novas especificações do IA6 e revelou que o IA6.5 já está em desenvolvimento. O ritmo aqui é impressionante e a Tesla está lançando praticamente uma geração de chip por ano ou planeja seguir assim no futuro. Elon sugeriu que o IA5 talvez não chegue aos carros, mas isso não está garantido. Ele provavelmente só quer evitar que as pessoas fiquem esperando por essa versão do carro com o IA5. Mas de qualquer forma, veremos alguns chips atualizados em breve. Estou curioso para ver o que acontece quando eles finalmente mudarem para o IA5. Será que vão deixar os clientes do IA4 para trás, como fizeram com o IA3? Teremos que esperar para ver. Em seguida, hoje, a atualização de primavera de 2026, que são as versões 2026.14 e 14.1, começou a ser distribuída na semana passada. Como um breve resumo do que essa atualização traz, primeiro temos uma visualização de direção totalmente nova. Novos mapas permitem que passageiros do banco traseiro vejam a navegação, trajeto, tempo de chegada e explorem o mapa pela tela traseira. Eles não podem adicionar paradas nem mudar o destino pela tela traseira, apenas visualizar. O modo cachorro também está sendo renomeado e agora se chama modo Pet, e você pode escolher entre avatares de cachorro, gato ou ouriço, para a tela do modo Pet, que também está recebendo algumas melhorias de segurança. Ele não ativa abaixo de 20% de bateria, envia notificação ao celular ao atingir um limite e trava as janelas automaticamente quando ativo. Depois, a versão 2026.14.1, que veio logo em seguida, adiciona mapas meteorológicos aprimorados na navegação, com cores de precipitação e dados históricos. O aplicativo da Tesla também está recebendo uma atualização que vale a pena mencionar. O App Energia agora oferece viagens personalizadas para rotas com várias paradas, opção de pausar carregamento e novos widgets na tela inicial do iOS e Android. Esses recursos estão sendo liberados aos clientes, permitindo ver seu funcionamento real. Espero que todos recebam as novidades em breve. Agora, seguindo com o software e autonomia da Tesla, há novas informações do FSD ligadas ao hardware 3.
Só para lembrar, o hardware 3 é o hardware FSD mais antigo nos Teslas, anterior à atualização para o hardware 4IA4. Tem havido uma preocupação constante por parte dos proprietários desses carros de que eles não terão a mesma autonomia sem supervisão que será eventualmente disponibilizada para os veículos com hardware 4 e mais novos. Elon respondeu esta semana a um dono preocupado com o hardware 3, pedindo paciência e confirmando que a Tesla ainda trabalha em algo para carros com esse hardware. Mas neste ponto já temos paciência há anos, faz quase uma década. Não existe cronograma ou plano para isso, só nos pedem paciência, que é tudo o que recebemos sobre o hardware 3 até agora. Ao menos a Tesla ainda reconhece os clientes do hardware 3, mas espero que em breve tomem alguma atitude concreta. Próxima notícia. Na Anthropic, Claude agora impulsiona um novo recurso de geração de design. Designers que usam o Figma podem utilizar o Claude para criar e alterar designs completos no próprio aplicativo. Basicamente, você pode criar um design por meio de comandos e depois continuar editando como um arquivo normal do Figma. As ações da Figma, na verdade, caíram com essa notícia, e a preocupação dos investidores aparentemente é sobre a demanda de longo prazo pela própria Figma se a IA estiver fazendo a maior parte do trabalho de design. Isso faz as pessoas se perguntarem quanto trabalho de design sobrará para humanos. É a mesma história que continua se repetindo em todas as categorias de softwares criativos. A IA assume cada vez mais o trabalho e as próprias ferramentas acabam sendo redefinidas nesse processo. Primeiro vemos a integração, e em algum momento, será que você ainda precisa da ferramenta original integrada à IA? Agora, o CarPlay Ultra, da Apple, terá grande expansão. A Apple anunciou que o CarPlay Ultra chegará aos veículos da Hyundai, Kia e Genesis, na segunda metade de 2026. O CarPlay Ultra é a versão mais avançada do CarPlay da Apple, que assume todo o painel de instrumentos além da central multimídia. Até o momento, só a Aston Martin e a Porsche oferecem o CarPlay Ultra. A adesão da Hyundai, Kia e Genesis representa a primeira adoção em larga escala, já que são marcas de grande volume global, superando as de luxo. Isso é uma expansão real. Maior expansão do CarPlay Ultra até agora. Se a Apple seguir incluindo grandes montadoras, pode repetir o domínio que teve com o CarPlay original na integração do celular nos carros. Neste caso, ele controla mais o sistema de infoentretenimento, fazendo o carro parecer um iPhone. Acho que essa atualização já estava atrasada, pois o CarPlay precisava de melhorias. Porém, nem todas as marcas vão aderir, então será interessante ver até onde a Apple irá com isso. Será que isso vai prender ainda mais as pessoas ao CarPlay, a ponto de elas só poderem comprar um carro com o CarPlay Ultra? Ou será que será mais uma situação em que essas marcas dependem totalmente da Apple para o infoentretenimento? Agora, no setor de hardware e infraestrutura de IA, analistas da indústria estão prevendo uma escassez global de RAM que pode durar até 2030. Já observamos isso. O principal fator é a demanda dos data centers de IA. Basicamente, a expansão da infraestrutura de IA está absorvendo praticamente toda a capacidade de DDR5 e HBM que está sendo produzida atualmente. Várias empresas estão correndo para expandir a capacidade das fábricas, mas o tempo de construção de novas fábricas é medido em anos, e a demanda já está superando a oferta. Na prática, isso significa que os preços de hardware para PCs, celulares e jogos continuarão altos e podem até aumentar. Então, estamos recebendo todas essas ferramentas de IA e todo esse desenvolvimento que está empolgando muita gente. Mas, por outro lado, isso está tornando todas essas outras coisas mais caras. Se você estava esperando para atualizar seu PC ou montar um novo, infelizmente os preços provavelmente não vão melhorar tão cedo. Como eu disse, a IA está remodelando toda a cadeia de suprimentos de hardware. Próxima notícia de hoje, lá na Apple, Mark Gurman está informando que o iPhone dobrável da Apple vai se chamar iPhone Ultra, e não iPhone Fold, como a maioria dos rumores vinha chamando até agora. O posicionamento é similar ao da Apple com o Apple Watch Ultra, um modelo superior ao topo de linha atual. O lançamento é esperado para setembro de 2026, mas outros afirmam que na verdade está atrasado, e pode não chegar até 2027. Não importa o que aconteça, quando você tem um celular dobrável, ele é mais complexo e vai ser mais caro, mas a Apple está definitivamente posicionando isso como um produto de categoria premium, não apenas uma variação de formato. Então, separadamente, temos um rumor sobre a cor do iPhone 18 Pro deste ano. Ele supostamente virá em uma nova cor chamada cereja escura. Dizem que essa será a cor principal, como foi a laranja no iPhone 17 Pro do ano passado. Vazamentos de cores são confiáveis nesta época, pois a Apple já finaliza os designs. Nos próximos meses, teremos mais informações e fotos precisas. Para finalizar, algumas menções rápidas. Aviso aos donos do Model Y Juniper. Relataram problema no amortecedor em algumas versões mais recentes. Proprietários relatam instabilidade ou desvio lateral em alta velocidade. Problema já reconhecido pela Tesla. A solução é a substituição do amortecedor no serviço da Tesla, então se você estiver passando por isso, marque um horário na assistência.
Depois, o macOS 27 encerrará oficialmente o suporte aos Macs Intel restantes ao ser lançado neste outono. Então, esse é o último prego no caixão dos Macs Intel, e daqui para frente tudo vai seguir apenas com Apple Silicon. A Volkswagen anunciou um novo SUV elétrico para o mercado chinês por menos de $35 mil, respondendo a BYD New Xpeng. Mudança clara para competir em preço na China, diferente do que fazem nos Estados Unidos. Um segundo restaurante temático da Tesla estaria em desenvolvimento, planejado para Palo Alto. O primeiro restaurante temático da Tesla em Los Angeles tem sido surpreendentemente bem sucedido para muita gente, então eles estão expandindo essa ideia. Stanford realizou um estudo pagando para 35 mil pessoas deixarem Facebook e Instagram por 6 semanas. Como resultado, a depressão e a ansiedade diminuíram, a felicidade aumentou, com maior melhora em mulheres com menos de 25 anos, especialmente no Instagram. Então, uma última coisa antes de terminarmos. Os resultados do primeiro trimestre da Tesla serão divulgados nesta quarta-feira, 22 de abril. Então vou trazer um vídeo de notícias sobre isso e tudo o que ouvirmos nessa teleconferência de resultados. Essas são todas as novidades de tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla por hoje. Enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa do Model 3, onde eu dirijo as 3 versões, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.